Quando ocorre uma imaturidade por parte dessas consciências, no caso da pessoa mental somática, ela avalia todo o processo, enquanto no caso de uma pessoa emocional, ela acaba, uma amizade, às vezes, de crianças, termina ali em segundos. Isso é coisa infantil, né? É o processo de regressismo. Ainda existe muito disso. Tá bom. Agora, o processo é que o mental soma é uma bênção. Estou falando da emoção, bênção. Presta atenção, olha o que eu estou juntando. Mental soma é uma bênção. Pensa nisso. Por quê? Ele acalma, aquilo que eu falei, pacifica, ele melhora o micro-universo consciencial, ele dá uma pacificação de abordagem nas coisas, principalmente com referência às outras consciências. Então, por exemplo, uma coisa é você abordar alguém na base da emoção. Outra coisa é você abordar alguém na base da pacificação do discernimento. Você não vai ser pai e nem vai ser mãe. Você vai ser uma consciência com autoconsciencialidade, com percussiência. Outra coisa, isso é multidimensional, já é parapsíquico. Agora, uma emoção, por exemplo, crua, ela pode ser parapsíquica, mas é um processo auto-assediado. Não resolve nada. Então, o problema nosso é caminhar para o mental soma, que é o paracorpo do discernimento, que já faz o autodesassédio para fazer a profilaxia do heteroassédio. Esse é o caminho. Tem lógica, né? Obrigado. Quem é a outra pessoa que estava aí? Você? Professor, eu queria saber sobre pedido de TENEPS. O que se levar em conta para iniciar a recepção dos pedidos, como guardar, quanto tempo... O ideal é o seguinte, você guarda o período que você acumula. Por exemplo, vamos supor que você arranja uma caixa que ninguém vai mexer, desse tamanho aqui, e que ela seja fácil. Você só puxa assim, uma tampa rapidinho, coloca lá dentro, ela cai. Isso é que é o ideal. A hora que aquela tampa ficar cheia, você queima aquilo. É isso que eu faço. Eu, antigamente, às vezes, a minha caixa demorava meses. Hoje, eu tenho que estar passando a caixa para pastas, uma porção de coisa, porque em alguns dias preenche tudo. Tá. Então, isso, com o tempo, a tendência é aumentar. Tá. E você tem que ver espaço. Agora, o ideal é fazer um crematório, para queimar isso tudo. Não deve deixar, não deve jogar no lixo, nada de aproveitar papel, que seria economia à base da porcaria e criando assédio. As pessoas não podem estar pegando o que está ali. Se eu fosse anotar ou revelar aqui o que eu tenho, que eu recebo, é de cair o teto na cabeça da gente, as coisas que tem. Tá. E o que levar em conta para começar a receber esses pedidos? Você não leva em conta, não, deixa acontecer. Se amanhã o seu trabalho funcionar, o próprio amparador vai falar, fulano, ó, coloca lá. Ele vai inspirar a outra pessoa lá que está necessitada. Quase sempre tem o terceiro, do terceiro, do terceiro. Às vezes não é aquela pessoa. A maioria do povo que pede alguma coisa na TENEPS não é a pessoa em si, é outro, porque aquela pessoa em si ela está tão enrolada que ela não tem nem cabeça para fazer isso. É verdade. Você está entendendo? Então, isso tudo a gente tem que entender. Tá. Agora, ó, nunca pensar mal de nada que você lê num pedido. Tá. Aquele caso que eu estava falando, do pensamento para a pessoa evitar todo dia, uma das coisas mais sérias que tem é a leitura do pedido da TENEPS. Certo. Agora, outra coisa, com o passar do tempo, o parapsiquismo vai influir demais nisso. Você vai pegar, antes de abrir, você já sabe o que vai acontecer. Certo. Chega num ponto, se o negócio é agudo, você recebe um banho de energia, aquela coisa toda, eles começam a funcionar ali na hora com você. Por quê? Eles já vinham funcionando na hora que foi feito o pedido, mas você está por fora. Aí você entrou dentro do contexto. Naquela hora que entrou, já começa a fazer assistência. E a coisa é séria. Eu, às vezes, devido ao pedido de assistência, eu gosto de abrir todos os pedidos que eu recebo de uma vez só quando eu estou isolado, sozinho. Porque quase sempre eu já trabalho imediatamente naquilo. Entendeu como é que é? Entendi. E na hora de jogar Agora, fora veja, também. a hora que tem aquele monte é um problemão. Isso. Tem, às vezes, à noite, que eu passo só trabalhando nisso, vendo as coisas, o que tem. Não dá nem para trabalhar no computador, não dá para fazer nada. E, às vezes, são 4 horas assim. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu não sei a minha casa o que tem mais. Se é uma escola, onde eu sou aluno, ou se é um hospital,
aonde eu sou o maior doente. Eu nunca sei, mas eu estou lá para fazer força. Você está entendendo como é que é? Entendi. E uma outra coisa, e o que se deve levar em conta para começar a receber esse pedido? É só isso mesmo? Não pensa vai nisso. acontecer? Não pensa nisso. Tá, Deixa não pensa acontecer. nisso. Tá, ok. A mesma coisa, não fica querendo averiguar quais os resultados do trabalho que foi feito. Se isso precisar, o próprio amparador vai fazer chegar a informação a você. Tá, ok. E como melhorar a passividade durante a TENEPS? Se tem algum procedimento técnico para isso? Sim, é a passividade ativa. É você, a primeira coisa é fazer o relax. Relax muscular, progressivo, sério. Isso tem que ser levado em consideração sempre. Para isso, examina lá no Projeciologia que tem as técnicas todas do relax. Tá, ok. Uma pessoa que não sabe fazer um relaxamento correto, profissional, de alto nível, ela vai ter muito mais dificuldade para desenvolver qualquer coisa da TENEPS. Certo. Relaxação muscular progressiva. Essa técnica foi até muito aclamada pela parapsicologia, internacionalmente, é uma das coisas que todo mundo reconhece que funciona. Tá. E outra coisa, não tem conotação nenhuma de misticismo, ou de seita, ou de qualquer besteira dessa. É técnico o processo ali. Isso. Entende? Ok, muito obrigada. Sim. Hein? Nós vamos pedir que, por favor, aguardem o Dormir que microfone, hora? que tem pessoas na frente. Você está Obrigada. querendo saber dormir que hora? Antes, durante ou depois? Durante. Uma pessoa que está trabalhando com o processo da TENEPS e ela dorme, é porque ela está em desenvolvimento. Isso é o início primário do trabalho, e muita gente passa por isso. Mas isso aí é secundário. Com o passar do tempo, tudo é ultrapassado, superado, melhorado. Agora, quando faz isso, é porque ela está precisando de mais assistência para ela, para se preparar para fazer assistência para os outros. Então, é um problema primário. Mas ela chega lá. Pode falar. Faça favor. Partindo da premissa que a TENEPS é para a vida inteira, o que pode levar um tenepsista a parar, a abandonar a TENEPS? E quais as consequências? Qualquer coisa da vida humana que ele se enrola. Ele não se preparou para aquilo, qualquer coisa pode levar a isso. E quais as Qualquer linha consequências? de manifestação pode fazer uma pessoa parar. Depende dela. Agora, a maioria só acontece mesmo com processo de acidente ou doença. Mas o correto mesmo, a maioria, é devido à falência de algum órgão ou sistema do corpo. Então, enquanto a pessoa está válida, ela vai trabalhar com isso. Eu já vi gente que estava acamado já há algumas semanas e estava fazendo TENEPS. E a gente chegava lá, uma energia intensíssima dentro do ambiente. Tudo isso tem. Por quê? O órgão estava batendo o pino, é um processo da idade, tem uma opção de coisa. A culpa já não é só da pessoa, ou correspondente àquele contexto. Entende? Eu tenho visto, professor, eu tenho 2 meses só que faço TENEPS, Sim. mas eu tenho visto pessoas que começaram e abandonaram. Ah, não, isso tem um monte. Isso deve ter mais gente assim do que a gente que começou e fixou. Nós temos 200 aqui que são veteranos. Deve ter 400, 500, 600, 1000 que desistiram. A natureza humana, ela é falha. Ninguém é totalmente, aqui não tem serenão, ninguém é perfeito. Eu só quero te mostrar uma coisa. Vamos falar do processo de mulher, nessa questão, só para você ver como é que são as coisas. Haviam aqui 3 senhoras, muito amigas, desde a infância, estudaram junto, casaram, tiveram filhos, aquele negócio todo, então elas vieram para o CEAEC. Vieram e começaram a fazer os laboratórios, etc. O que uma fazia, a outra fazia. Uma saía do laboratório, a outra entrava logo. E assim foi. Agora, o que se passa? Lá pelas tantas, 2 delas resolvem fazer a TENEPS, começar a TENEPS, que a vida já estava assentada. A terceira também quis entrar. Aí as outras 2 chegam e falam assim, você não deve entrar. Não, mas vocês vão entrar, por que eu não posso? Tudo a gente faz hoje junto. Eu falei assim, não, mas você não, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, olha aqui. Sua vida não está organizada. A gente está vendo como é que é.
Isso vai te dar na cabeça. Mas a pessoa insistiu, porque também aquilo era um processo, vamos dizer, de vaidade, de orgulho, de exibicionismo da situação. A pessoa não quer ficar na lanterninha, não quer ficar na rabeira, no rabo da história, ela quer ficar no mesmo nível. Todo mundo aqui é capitão. Eu não vou ficar como cabo. Você está entendendo o que quer dizer? Então, o que aconteceu? Lá pelas tantas, o negócio aconteceu, as outras duas explicaram tudo o que ia acontecer, aquilo tudo aconteceu, a pessoa desistiu. Eu não sei atualmente, isso já faz alguns anos, eu não sei se a pessoa voltou. Mas então, veja, ali foi um processo de falta de lucidez e subestimação que a pessoa fez a respeito do trabalho de assistência da TENEPS. A TENEPS a gente não brinca, é uma coisa séria. É um compromisso para o resto da vida, não se brinca com isso. Agora, as outras duas, companheiras lá, colegas, se deram bem, a coisa tudo normal, etc. Agora, realmente, as três tinham afinidade. Eu, quando me vieram falar, e aconteceu aquilo, eu falei assim, olha, vocês duas, que são mais fortes, têm que ajudar ela, que está mais fraca nisso. Vê o que vocês colaboram. Agora, ó, ela deixar de fazer a TENEPS, em parte, pela situação que eu vejo a vida de vocês, vocês levam um percentual de culpa nisso, de responsabilidade. Você está entendendo? Então, o problema todo, eu não sei depois o que aconteceu, mas pode ser que até tenha melhorado. Agora, outra coisa. Você já ouviu falar o retomador de tarefa, que a gente fala, que é uma característica, uma personalidade, que às vezes trabalhava na Conscienciologia. Passa, vai embora. 11 anos depois, ela aparece, é um retomador de tarefa. Então, ele volta, vai reajustar tudo que tinha, vai retomar o que ele não fez, vai, enfim, fazer aquilo que ele pode. Agora, do jeito que tem o retomador de tarefa geral da Conscienciologia, tem o retomador da TENEPS. Nós já explicamos isso, já escrevi sobre isso. Entende? E quais as consequências da pessoa parar? Por exemplo, eu tenho visto assim. A consequência, às vezes, pode ser funestas, trágicas, pela pessoa. Se o negócio ela não preparou e tem muito assédio grande, se havia possessão, sem possessão antes, alguma coisa nesse sentido, aí tudo pode acontecer, né? Tem acidente de percurso, tem tudo. Então, vale o esforço de permanecer, de evoluir, buscar evolução. Não, aí cada caso, é difícil a gente generalizar isso aí. Uhum. Cada caso a pessoa tem que pensar bem, né? Okay. O que ela quer, qual é a melhor posição, o que ela deve fazer, como é que é a situação. Obrigada, professor. Claro. Sim. O amparador de TENEPS, ele administra essa parte de trazer a consciência assistida. Ontem o senhor falou da distribuição da assistência, esse termo. O senhor pode explicar melhor para a gente como a gente faz essa distribuição da assistência? Não, a distribuição da assistência, ela é feita geralmente pelo próprio amparador, que já segue a orientação de mais de cima, além dele, dentro da hierarquia da interassistencialidade. Agora, a gente tem que ver o papel que a gente desempenha, o protagonismo da gente, o que a gente tem que interpretar, qual o trabalho que a gente tem que fazer. E cumprir a nossa parte como mini peça dentro desse mecanismo. E não incomodar muito com o resto, não. Mas e na vida, assim, como é esse conceito de distribuição da assistência? Assim? A distribuição é de acordo com a afinidade de cada um. Você só vai assistir o povo que tem afinidade com você. Uma boa parte do povo que começa na TENEPS começa a assistir as suas vítimas, ex-vítimas, vítimas pretéritas do passado, que tem afinidade. Quase sempre é vítima. Por exemplo, uma pessoa que foi uma grande personalidade no passado, quase sempre a tendência dela é ela ficar igual a você ou ser melhor do que você hoje, ela não precisa de assistência.